Que horas são? 10. 5 para 10. 5 A para gente 10. acaba em 15 Se minutos. gravar em 10h30, a gente faz o crítico. Não vai ter crítico, não. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui pra falar sobre... Deadpool! Piscina morta. Exatamente! Bolão da morte. Bolão da morte. Depois de muito tempo e muitos erros e acertos, finalmente a gente vai ter um dos filmes de super-heróis que mais surpreenderam todos que estavam esperando uma adaptação muito fiel e foi entregue. É um filme que teve aí uma aclamação do público. Exato, que se não fosse as internets, né, a porcaria do teste vazou e vazou. Under 2 years ago, it leaked accidentally onto the internet. Vazou, quem sabe nunca saberemos. Né? Né? E aí todo mundo falou, caramba, pode ser da hora. Então. Né? Diferente do Pode ser Baraka, bom. né, que a gente viu no X-Men Origins. Que O Deadpool tem uma história estranha, né? Porque Sim. ele foi no Wolverine Origins, X-Men Origins. Eles tentaram introduzir, né, o personagem ali. por Que mais era o tinha Ryan Reynolds, né, Já cara? era o Ryan Reynolds. E aí fizeram um Deadpool mudo. Cara, Com a boca essa é a maior costurada. ironia que na hora do cara fazer o roteiro do X-Men Origins Wolverine, ele falou, mano, o cara Eu sou é um conhecido gênio. como ser um mercenário, Mercenário com a é, boca. um mercenário bocudo. Mercenário bocudo, melhor. Vamos melhor. fazer, vamos costurar a boca dele. Olha que engraçado, imagina todo mundo. Caralho, isso é foda. Aí chega na hora, ficou uma sai aquela merda, né? Ficou uma merda. Imagina. Com um zumbi. Mas assim, não é à toa que o Ryan Reynolds ele fez o Deadpool, né? Ele já era um fã de quadrinhos. Já é um fã de quadrinhos, já é um cara conhecido pelo jeito, os personagens que ele interpreta em filmes. Eu Sim. particularmente, eu sou ainda grande fã do Ryan Reynolds, principalmente nas comédias. Acho que Comédia romântica. Lanterna Também, Verde, né, Rod? também. Filmes com a Lanterna Sandra Verde, esse Bullock. filme foi uma falha da Matrix, não existiu. Nunca existiu. Foi uma Lanterna falha da Verde. Matrix. É. Temos aqui um decenalta. Sim, que curtiu Deadpool. E que não curtiu Lanterna Verde, Lanterna veja bem. Não curtiu Lanterna foi Verde, uma mas merda. assim, Que é não que nem existiu. assim, a gente fala, né? Existem os fãs de Doctor Who, que são os Whovians, né? Sim. Você tem os fãs de Star Trek, que são São os os Trekkers. Trekkers. Tem os fãs de Star Wars, que são a raça humana. Goddamn right. Todo mundo concorda que Lanterna Verde é uma merda. Então. É, isso daí, até quando eu assisti, eu fui o que mais. Eu sou a pessoa que eu conheço que mais gostou de Lanterna Verde. Veja É só. verdade, eu também na Também época eu não achei lembro tão disso, ruim eu assim. lembro E eu disso. gostei de Besouro Verde, acho que tu tem verde no título, eu acabo Você gostando. gosta, né? Cara, o Besouro eu também achei bacana. Você já assistiu o Inferno Verde? Não, não assisti. Muito ruim, não perca seu tempo. Mas o Eu assisti Ryan Reynolds... Beretas Verdes, eu gosto também. Você já assistiu Tomates Verdes Fritos? Já, muito Esse bom. é bom. É bom, né? I know, right? Que o Ryan Reynolds, ele é conhecido por comédia, mas você falou filme romântico, eu também gosto É? muito do Três Vezes Amor. Que eu acho Nunca da vi. hora. Óbvio que vocês nunca vão ver, porque é filme de romance. Come on, tell me how you met her. Fine. I'm gonna tell you the story, and I'm changing all the names, and I'm not telling you who your mom is. I like it. It's like a love story mystery. I've had 3 girlfriends. What's the boy with first love? They still haven't come up with one O yet. Ryan Reynolds tem umas comédias que eu acho bacanas, que vale mencionar. Por exemplo, o Dono da Festa. Foi ali que eu falei, caramba, esse cara é foda. É o filme do cachorro? Não, esse é o filme do cachorro. É o filme do cachorro. Então Que tá. ele, né, cara, é genial, não vamos contar as gags do filme. Sim. Tem um outro que eu gosto muito, a Hora do Rango também, que eu me diverti Ah, muito, que até é a indicação o... limpada. Foi indicação minha. Que é da Que hora, eu tem o assisti, Justin Long. eu assisti e o- nos Estados Unidos, tipo, a molecada lá, todo mundo, cara, esse filme é foda, assiste aí. É tipo o American Pie da época. O Ryan Reynolds Sim. foi durante muito tempo, assim, fazia comédia adolescente e ele era o cuzão que da turma, ele era o adolescente. asshole, né? Exatamente, ele era o cara... Tipo, o cara o frat boy que Ele era ficava exatamente o zoando, Deadpool. cuspindo na comida É. e tal. É, E aí, a gente fala, ele já gostava do Deadpool, obviamente, de quadrinhos, ele sempre foi atrelado a filmes de quadrinhos e principalmente teve uma época em que, antes da DC ter essa ideia de plano de filme, tentar correr atrás do prejuízo, a Marvel fazendo uma porrada de filme, ele já foi atribuído ao papel do Flash, o Wally West, que era o Flash Olha só, engraçadalho. que é o Fresh... O The Flash? Que é o Fresh. É o Flash. Que é o Fresh enlaçadão. O Fresh é a versão Francis do Ajax, é isso? É o Fresh, a concorrente da, É o da concorrência Fresh. da DC. I understood that reference. Pode crer. E aí, nessa época, quem nunca leu um gibi do Flash, o Wally West é o Flash da minha geração, que é fantástico. Pô, Nunca você li nenhum provavelmente gibi. assistiu Não o sei desenho ler. animado. Não sei velho. ler.
da Liga da Mas esse Justiça. desenho animado da Liga da Sim, Justiça. E aí o Wally West aparecia e ele era um alívio cômico muito bem feito. O seriado não era ele, não era o Não, Wally West. era o Barry. É, Era Barry esse que eu tinha que é um o bonequinho mesmo que eu da- contei lá que, que o ladrão Isso, roubou. que é o mesmo da série atual. Então você já vê que ele tinha, né, essa ideia de levar a sério, mas com a comédia dele, com esse time, né, o jeito dele de interpretar filmes, então né, já Sim. tava nele essa coisa. O Deadpool realmente era a coisa que ele queria trazer, mas, cara, imagina uma época que nem a gente tava discutindo, há quantos anos que a gente espera que um filme de história em quadrinho, que antes era atribuído só a crianças, Sim. tenha tanta violência, sexo, palavrão, piadas que não, sabe, não ter tanta censura, né? Sim. Poder ser livremente como é um Cara, gibi. isso é até interessante porque esse filme ele traz aí ele aumenta os limites dos filmes de super-herói de uma forma, É. né, o gênero de super-herói que estava contido, ele Isso que a gente tem que dá falar. uma O que é o gênero de super-herói? Por exemplo, que a gente pega Kingsman, que a gente até falou no Sim, vídeo, é baseado Kingsman. numa história em quadrinho. Exato. Mas não é super-herói. É. É agente secreto. A gente tá Você pode é chamar uma de tênue, né? porque Mas assim. é o gênero de super-herói que a gente tem agora? Então, cara, eu acho que uma coisa que Eu a acho gente que o gênero é uma vendo... construção social, Bruno. Exato. Pra Gênero, começar. cada um define o seu próprio. Justo. Né? Mas no cinema que a gente fala, por exemplo, ficção científica é gênero, né? Sempre tem essa discussão. Faroeste é gênero. Nunca tive essa discussão porque eu tenho amigos burros. Se eu tivesse Abraço, amigos que assistem abraço o a todos os meus ABC, se eu tivesse amigos que assistem o ABC, você teria essa discussão. Exatamente. Ficção científica é gênero, tipo, coisas desse tipo, né? Então eu acho que a gente tá vendo a consolidação do gênero de super-herói. Que é o seguinte, a gente de uns anos pra cá, claro, você pode falar de Superman, de Christopher Reeve, Superman. a gente Mas, sempre... Tó. Mas assim, o gênero de super-herói, antes de ter Lanterna Verde, teve Batman e Robin em 97. Certo. Morreu. Certo. Aí em 98 a gente tem Quem uma morreu? pérola que não, o gênero de super-heróis. O gênero de super-herói, Aí a gente tem Blade, Blade, que ainda não era, não né? rolou ainda, Não mas rolou. você via que estava começando a se transformar, né, no Exatamente. gênero. Depois vieram, acho que X-Men, que X-Men foi foi o estopim. Pá, o chute do na gênero. porta ali. E aí o Super-herói. Spider-Man foi assim, show! Exatamente. Rios de dinheiro, mano. Cara, o Spider-Man Rios de dinheiro. era o Deadpool É. da época, que era o Deadpool pra adolescentes, né? Que ele era engraçadão, Mas era um ele não herói que tinha passa do problemas limite de- e tal. Ele é um cara das moral, piadas, ainda exato. É, verdade. E a gente viu esse crescimento aí do gênero de super-herói, né? É lógico, não tem preto no branco, né? Não dá pra definir, falar isso aqui é gênero de super-herói, isso não é. Mas a gente tem alguns elementos em comum, né? Entre eles, por exemplo, filmes de origem, super-heróis que salvam o mundo, superpoderes, personagens que você sempre tem um vilão muito claro quem é o vilão, né? Então tem vários elementos de filmes de super-heróis. Até Guardiões da Normalmente- Galáxia também, né? Super-herói, ninguém tem poder ali, mas o vilão tem, tipo, como é que... Sim, né? sim. Qual é a linha? É difícil. Então, e aí você pode, por exemplo, a maioria dos filmes de super-herói, eles são baseados em gibis, porque é onde o gênero é forte. É, exatamente. Né? Claro que na história inteira você pode falar que houveram histórias de super-heróis, desde a lenda de Arthur. Sim, né? desde mitologia grega você tem histórias heróicas, Exato. você tem desde a Bíblia, dá pra você Exato. descobrir o que é o herói, mas acho que o super, O né? super-herói... Olha, Você tá a gente- falando que Zeus é um super-herói, ele não existe de verdade, cara. E mas aí, assim... a gente tem que falar que surgiu o Superman, né? Ah, Se sim. não fosse nos gibis em 38, ali a gente já tinha heróis antes. Sim, o conceito do super, né, do superpoder mudou um pouco, né? Mudou, E exatamente. consolidou muito no gibi. Então, normalmente, filmes baseados em gibis são filmes desse subgênero de super-heróis. Só que acontece que a gente está chegando num ponto, eu acho, do cinema, que os filmes desse subgênero de super-herói, eles têm que se reinventar. Porque eles Certo. começam a aparecer demais uns com os outros. Né? Você começa a ter, novamente, toda aquela estrutura de um filme Já de origem, pré-estabelecida, de um né? herói, de um Por vilão. mais que a gente tenha uma fórmula, vamos dizer assim, a jornada Aham. do herói, que você pode colocar vários filmes que cabem nessa e são diferentes entre si, Aham. mas quando você Até coloca os- o elemento super-herói, realmente Exato. você fica batido. Até os clichês começam a se repetir muito, Exatamente, né? concordo. Então o que acontece? A gente tá começando a ver filmes
que, por exemplo, o Guardiões da Galáxia, ele já foi um filme de super-herói que já sai um pouco do padrão, Exato. querendo trazer um pouco mais, uma coisa mais informal, até super-heróis que não eram tão conhecidos da galera, que eles podiam ser mais livres pra fazer uma zoeira ou outra. Sim, tinha, né? pô, até o uma- próprio uso da trilha sonora, por exemplo, que coloca até isso. o público, contextualiza melhor, né? A gente, por mais que é coisa do espaço, Sim, por mais que é coisa distante, a gente aproxima da gente com uma trilha sonora que é tão Com a trilha cativante sonora, e exatamente. popular, com um né? herói que cresceu nos anos 80, tem todas as trilhas e tal. Isso. Eu até achei, só pra citar aqui, eu sei que você vai concluir Sim, sim. ainda, mas eu achei muito essa trilha do Deadpool um pouco me lembrou Parecido, Guardiões, né, cara. com Guardiões, Ele né? tem um clima, assim, não que as músicas sejam iguais, mas assim, É. ele tem um clima muito parecido de músicas que você conhece e Aham. que são gostosas de ouvir, com um clima de ação. Não, Sim. não são músicas de ação, ele mistura um hip hop. São Ele músicas que não consegue, se né? encaixam nas cenas, né? Mas ela é inteligente totalmente. em usar, porque se é uma música tranquila e a cena é de ação, põe na câmera lenta. Sim, Funciona perfeito. sim, Mas que funciona. aí depois que acelera, você já tá tão no clima que Você funciona. compra a música. É, né? tipo assim, os vilões estão lá no carro ouvindo, eles não estão ouvindo um hip hop, um som pesado. Eles estão ouvindo uma música, não sei qual é aquela música do começo. Everybody Angel, Darling Angel. Olha o copyright! Copyright. Chupar essa propriedade intelectual. E aí, a gente tem esse subgênero de super-herói que ele tá se transformando. Então você tá vendo filme de super-herói, mas comédia. Um filme de super-herói, Mas comédia ou mais comédia? mas. É um filme de super-herói, mas também é uma comédia, é isso que eu quis dizer. Entendi. Funcionaria também com mais. É um filme de super-herói mais comédia, um filme de super-herói com mais ação, um filme de super-herói com mais dramático, né? Aí, por exemplo, pra quem assistiu aí no Netflix recentemente, teve a estreia da série da Jessica Jones, né? E a série da Jessica Jones é uma série de super-herói, é baseada em quadrinhos, mas ela tem além do subgênero de super-herói, ela tem um pouco de filme noir junto né, do ela usa gênero. a estética, né? A estética Pra contar essa história. é totalmente noir. Você tem você vê que é uma história que é muito mais de mistério em vez de ser uma história de ação que é típica do super-herói. Então a gente tá começando a ver essa mescla de gêneros, né? Isso aconteceu. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o western, né? O famoso faroeste, o filme de velho oeste. Opa, Bang Bang. Exatamente, se seu avô, Bang, se você tá exato. assistindo esse videocast com seu avô, É, né? claro. Ele Adorava chama o filme de Bang Bang Bang. Bang. Os filmes de Bang Bang, quando eles surgiram e tal, você vê que tinha o Bang Bang, faroeste, ele era um gênero em si, né? Por quê? Pelo mesmo motivo do super-herói, você tem uns clichês do tipo de filme de velho oeste, você tem aqueles personagens, você tem aqueles vilões, a estrutura é muito parecida. E aí quando você começou a ter tantos filmes tão parecidos um com o outro, aí você começou a ter uma mutação A do necessidade, gênero. exato, É. pra se sobressair. Exato, então você teve. Aí começou a ter um Velho Oeste com umas pitadas de suspense, você tinha Velho Oeste com Mistério. com mistério, com mais ação. E aí você vê que, claro, o subgênero, né, do Velho Oeste, ele teve uma grande. Teve a sua época de Sua ouro, ascensão digamos assim, e dos seus decai anos dourados. naturalmente, Claro. porque surge uma nova tendência Uma nova natural, tendência, né? é tipo moda, né? E você vê que o faroeste, ele tá presente até hoje no cinema, né? Então você pega, um exemplo um pouco mais recente, sei lá, Loucas Aventuras de James West. Ele tem uma estética recente. faroeste, só que junta com ficção científica, steampunk, é um negócio super louco. O maior vilão do Velho Oeste não usa revólver, nem vem a cavalo. Tá na hora de correr. Ele criou máquinas infernais e pretende dominar o mundo. Assine a rendição, senão dizimarei esta cidade. Mas existe alguém que pode detê-lo. West. Jim West. Aí pega agora do Tarantino. Django é um filme é um western. E é um momento que Um western de ação. de o ação Tarantino com é uma conhecido crítica isso por social. essa homenagem ao cinema, então ele usa, Total. dá pra você considerar um western puro ali, ainda com a influência dele de usar o mistério, Exato. né, no caso do Oito Odiados, ou... Oito Odiados também. É. É um filme... Oito Odiados, ele é um filme de mistério, no fim das contas. Né? Não é mais um tão lindo. Agora é um izinho que fica ali em cima. Sei lá, por aqui. O Oito Odiados, ele é um western também. Ele tem muito da estética do western e tudo mais. Mas ele é um filme de mistério. Né? Então você vê que o gênero ele sofreu uma mutação. E hoje ele é meio que um subgênero que nem você tem filmes que são ação e suspense, ação e drama. É engraçado né? que a gente falava de... Hoje a gente
considera super-herói, não só filme de quadrinhos. Certo. Porque a gente deu exemplo do Kingsman, que a gente considera um filme de espião, Sim. estilo James Bond. Sim, Porque a gente tinha até, por exemplo, um Estrada para a Perdição, do Tom Hanks, tinha o Jude Law. É baseado numa obra do Alan Moore. Que quando foi adaptado, ninguém falava que era do famoso quadrinho. Quadrinista. Não. É um filme. Estrada para a Perdição, foda-se quem é o cara. Né? Era uns tiozinhos lá de chapéu na chuva, aquilo. Então agora você pensar como sobressair, ou como entreter, né, fazer o seu filme se diferenciar no gênero super-herói, que é o quê? É a fantasia, você tem que abraçar, né? O X-Men, ele abriu essas barreiras que a gente falou, mas ele não colocou, por exemplo, até hoje a gente gostaria de ver o Wolverine com a roupa amarela, pelo menos muitos fãs. Sim. Eu sou um deles, cara, eu gostaria de ver a fantasia. E você colocar o Deadpool, que não deu certo antes, você colocar só ele com uma camiseta vermelha, e a cabeça lá grande do Ryan Reynolds, agora você colocar ele totalmente fantasiado é outra coisa. É outra história. E aí a gente tem que lembrar, só fazer um pequeno adendo, até fazer um link pro canal do Bilheteirama, que o Sr. Art comenta, se você quer saber quem que é o Deadpool, que ele veio dos quadrinhos, acessa aqui do Sr. Art, você vai entender muito entender melhor, você vai entender a cópia descarada que o Rob Liefeld fez do Exterminador. Não, cópia descarada não. Descarada e o improvement que ele fez. Eu tenho que ser honesto, porque ele copiou, né? Certo, e aí a gente vê o Exterminador, já encaminhoso, que a gente mais teve, mais próximo hoje, foi no Arrow. Sim. Que foi da hora, mas cara, tipo, você viu o Deadpool do Ryan Reynolds, cara, dá de 10-0 no Exterminador lá do Mano Bennett, então não ficou usando o Mano Bennett no Hobbit 3. Entendeu? Eu tenho que dar. Mas acessa lá o Sr. Art lá no O Sr. Art manda bem. Se você não sabe, o Sr. Art é quem edita esses vídeos e faz essa beleza acontecer aqui. Exatamente. Se você gosta da edição dos Bons Companheiros, a culpa é toda dele. Boa. E ele tem um canal, ele é crítico de cinema, é formado em cinema e o cara é muito bom. Exato. Então, colocar agora o personagem aqui, a gente falou do criador, que eles aparecem, eles fazem uma ponta. Se você não sabe quem é o Rob Liefeld, ele é um desenhista. Eu não gosto muito do desenho dele, eu desafio a conhecer quem desenha. Ele é um cara que a proporção dele é um pouco, né? Ele não sabe desenhar pés, ele inverte pés, ele, enfim. Você falou que você não gosta da cara dele, eu tava olhando, os desenhos dele são muito feios, tipo, os olhos são mais separados, assim. Sim. Você olhou a cara dele? Acho Ele que é um pouco ele é assim, um pouco né? o desenho dele, tipo... acho que é por isso que ele... Você tá dizendo que porque os olhos dele são separados, ele acha que tá desenhando bonito, mas ele olha assim, nossa, tá lindo, e é uma Todos foto. os caras... Porque todos têm uns desenhos assim de rugas nos olhos e, cara, ele é meio tipo assim, sabe quando sorri, você vê o olho meio pequeno e a cara quadrada, tipo, bem tipo americano, né? Mas enfim. Mas a gente tem que dar um mérito. A canela é maior do que tipo o tronco, Cara, o cara faz umas coisas assim. Assim, ó, um cara que faz muito bem a diferença, se você curte quadrinhos agora, eu peço sua licença pra falar um pouco do nosso senhor Jack Kirby. Aleluia, irmãos. Que é um cara que ele foi conhecido... Kirby, eu joguei. Jogou, né? Sim, ele é conhecido 64, de ter essa diferença de anatomia, mas fazia, na composição, funcionava muito bem pra dinâmica. Certo. E aí tem uns malucos que eu não entendo e falam, não, o Rob Liefeld é o Kirby dos anos 90. Não, Não pelo é, amor de não Deus, é, né? não é. Mas voltando ao cinema, a gente tem que falar que os créditos iniciais Sim. são muito bem feitos, né, na hora de dar crédito, a gente deu crédito ao criador, mas tem que dar crédito, cara, ao roteirista. A gente fala Sim. que tem o Fabian, não sei, Os verdadeiros que é heróis. um outro criador, né, que escreveu as histórias da Deadpool nos quadrinhos, mas a gente vê os verdadeiros heróis. Isso eu achei fantástico, porque enquanto ele mostra os outros na zoeira, o filme já te mostra na cara. Sim. O diretor é um overpaid tool. Que, de novo, É uma que não ferramenta você fala, o que esse muito diretor bem fez paga. tão bacana? Ele não fez nada. Ele é o primeiro trabalho dele. Mas é muito legal porque esses créditos, eles já... O crédito ele serve como uma transição entre o mundo real e pra você entrar ali na fantasia. Entrar no mundo do filme. E esses créditos, ele já mostra, fala, meu, esse filme aqui vai ser zoeira total, vai ser uma inversão de paradigmas, eu vou tratar todo mundo aqui com desdém, a gente tá se zoando, então é até uma forma de se imunizar, né? Eles zoam muito os próprios defeitos e clichês do filme, e ele já vai colocando, olha, esse vai ter uma gostosa, vai ter um alívio cômico, vai ter enfim... Um cara feito em CG. Se a gente o cara foi for de CG. analisar o que poderia ser considerado falha como filme, o filme ele já abre te mostrando isso. É. Então você fala, pô, a parte da história de romance é meio clichê. Mas, cara, ele já jogou na sua cara aqui. Ele já falou que tem Que ele vai falar de Ele fez estereótipo trailer, desse, ele né? fez um trailer de Dia dos Namorados fingindo que era um filme de romance, né? If I never see you again, know that I love you.
assim. pode crer. Isso é legal, eu acho que é legal a gente falar que a gente entra pro filme já com toda uma bagagem, né, o Deadpool, porque eles fizeram uma campanha publicitária e a gente que é crítico, cara, assim, a gente nunca recebe um e-mail com o Deadpool fazendo um coraçãozinho falando a gente ama vocês e tal. O Bruno tem aqui um crachá falando, fui o primeiro do Brasil a assistir o Deadpool, que, né, a gente foi convidado, só podia ir uma pessoa dos bons companheiros, e foi o Bruno, assistiu lá, sentou atrás do Jovem Nerd, ficou espiando o texto dele, as fotos, os nudes dele que ele tava mandando pelo WhatsApp. Mas todo mundo lembra, não lembro qual episódio a gente conta, mas quem senta atrás do Marquinho Gomes é o Empada. É verdade. Então, a marketing, né? E esse marketing faz a gente entrar já, porque ele zoa, tipo, tem pôster imitando o Capitão América, outros filmes. É uma imitando o próprio Lanterna Verde. O próprio Lanterna Verde, cara. Eu acho que até a gente poderia falar de todas essas... Tudo bem, a gente tá falando do marketing, mas no filme tem essas referências a todos os personagens, que acho que o divertido é você buscar essas referências. E o filme, até se você não entende essas referências, você consegue se envolver do mesmo jeito. Sim. Né? E ele pega um personagem que, assim, eu não conheci o Deadpool dos quadrinhos, mas pelo que eu entendo, ele é um personagem desbocado, que zoa com tudo, que não tem limites, assim. E ele pega isso e fala, vamos fazer um filme com essa cara. E que quebra a quarta parede, isso é uma característica bastante importante. Isso é muito legal, cara. A gente falou sobre a quarta parede no último vídeo, que é a grande aposta. E é exatamente isso, né? Ele conversa com o público e ele quebra a parede de um jeito muito explícito. Único. Ele não só conversa com o público, ou seja, a quarta parede, né? A gente tem as 3 paredes aqui, e a quarta parede é a parede entre... Que dividiria, né? Num teatro, dividiria a plateia do público. Da apresentação. Se você tem que né, acreditar que tem uma quarta parede invisível ali, porque senão, tipo, eles estão vendo a gente, os personagens não estão te vendo. Né? Exato. Eu citei aqui, tem filme do Godard que ele de vez em quando ele pega o ator olhando pra você assim, pra câmera e fala, caralho, o que tá acontecendo? Que porra é essa? E ele faz isso conversando com você, mas não só isso, ele cita os atores que estão no filme. Ele fala do Ryan Reynolds, ele fala... Por que ele fala do Hugh Jackman? Porra, que foi onde o Deadpool surgiu no cinema. Imitando aí no sotaque de australiano. Não, e tem piada... Down Under. Exatamente isso que eu ia falar. É uma piada que se perde, né, no português. Down Under, que é os Países Baixos, né, que é comumente, né, como fazer... É um eufemismo pra Austrália, mas é um eufemismo também pros seus genitais. Pra suas bolas. Independente do seu gênero. Exato. Down Under. E, aquela piada, o Bruno falou que a piada que ele mais riu foi, ele pergunta, mas qual o professor Xavier? É o James McAvoy ou o Patrick Stewart? Cara, é muito bom, porque você tá pensando isso, ele fala, eu tô meio perdido e tal. Porque ninguém comenta essa diferença, né, no cinema. Você tá assistindo lá Dias de um Futuro Esquecido, até um novo, você fala, pô, eles são bem diferentes, né? Você raspa a cabeça lá do James, vê ele careca e você fala, não parece, né, cara? Vamos suspensão de descrença. E até um jeito dele pensar assim, pô, esse Deadpool tá acontecendo quando? É no antigo ou no novo? Porque o novo é mais moderno, mas é mais antigo. Pra quem tava com dúvida da timeline, né, tipo, falar isso aí antes ou depois? Foda-se. O Deadpool sabe que é mó maluco. Cara, isso que a gente tem que falar. Se a gente for levar a sério o universo mutante da Fox, lá da Marvel, na Fox... Cara, foi resetada a timeline com Dias de um Futuro Esquecido. É verdade, eles usaram uma viagem no tempo. E não precisa justificar, isso que é bacana do Deadpool, porque aquele Deadpool, aquele Wolverine, eles deixaram de existir. Sim, e ele usou o Wolverine, ele usa a máscara do Hugh Jackman. Ele por baixo dessa máscara, eu sou outra pessoa. Hugh Jackman, é engraçado que muito bom. O Hugh Jackman foi considerado o homem mais bonito do mundo uma época, e o Ryan Reynolds também tem a capa do Ryan Reynolds. Tem a capa dos dois, na People, sei lá. Cara, isso é muito legal. E outra hora que eles estão lá na mansão, ele fala, essa mansão aqui tá muito estranha, só tem vocês dois. Parece até que parece até que o estúdio não teve verba pra colocar os outros X-Men. E é exatamente o que aconteceu, porque a gente não contou no ordem cronológica que o filme ele teve esses trancos e barrancos, né? Por mais que o Ryan Reynolds era aficionado de quadrinhos. Mas o Deadpool ele tinha um problema orçamentário, porque desde que tentaram tirar do papel, o problema é, primeiro, você não sabe se o público aceitaria. Certo. Então, se ele não aceita, é um risco se ele não aceitar. Então o estúdio ele fala, eu te libero uma verba de tanto. Sim. Aí o diretor chegava, puta, eu preciso de mais grana, não dá. Aí falava, e se eu fizer um filme pra adolescentes, né, até 13 anos, né? Que aí ele fala, eu consigo tirar uns fucks, tira uns palavrões, diminui o sangue e fala, pô, Wolverine entrou com um filme adolescente e ele descia pra todo mundo com a lâmina na mão. Sim. Né? Então ele tentou e aí também não dava certo. E aí a gente chegou realmente, né, no que vazou, né? Hola,
me llamo Piscina de la Muerta. Que é aquela cena realmente dele caindo em cima do carro. Viu-se então. que era possível, né? Que o povo aceitaria essa ideia. Isso é muito legal, cara, porque foi... Mas só pra eu concluir, porque aí você fala, porque se ele tá no meio do universo dos X-Men, por que não teve outros personagens? Do mesmo jeito que tinha problemas orçamentários de chegar nesse sentido, olha, eu quero fazer o filme, preciso de tanto, eu queria usar o Wolverine, então, só que a gente não tem o dinheiro pra pagar o Wolverine, o ator que faz o Wolverine. Jackman, né? Então eu queria usar... Você acha que o Jack... Você sabe quando ele tem que malhar pra aparecer lá nesse filme? Tipo, pra aparecer em uma cena? Não, quando você acha que ele ganhou no Primeira Classe, só pra dizer fuck off Pois pro Magneto e o Xavier. Exatamente. Mas o problema não é nem esse, aí você chegava, tá, então me dá o outro mutante ali. Ah, não dá por conta disso. Até que eles chegaram realmente no nome da menina lá, que é o nome... O Teenage Warhead. O Teenage Warhead, o primeiro nome eu esqueci agora. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ninja Action. Turtle Power. O doutor da Fox falou, que mutante é esse? Falou, opa, então dá pra usar. então dá pra usar, sabe? Exato. É isso, e aí a gente pega mas também, tipo, ele não deve conhecer os 300 mutantes que tem. Sim, mas cara, ninguém conhecia essa, né? Até se você procurar, assim... Até porque... Quem se importa? Exatamente, cara. E aí a gente viu um Colossus, que era um mutante muito querido, que nos filmes X-Men a gente queria ter visto metalizado, a gente tinha vislumbres de segundos, né? Hoje com mais barata a tecnologia. Sim. Mas de novo, resetou a timeline, você via ele magrinho, mais saradinho, agora você vê ele bombadão gigante. Bombadaço. We can't allow this Deadpool. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. That guy was up there before we got here. Agora ele é meio burrão. Aí é uma Russia, né? E cara, isso eu acho que faz total sentido com o quão próximo o Deadpool do filme é dos quadrinhos, e aí você traz de novo o Colossus, que é tão fidedigno aos quadrinhos também, né? Sim, é verdade. Você vai pôr um cara normal bombado, sei lá, nem tinha sotaque russo no X-Men 2, ou no 3. No Marvel vs Capcom ele não tinha sotaque, não falava nada. Porque ele era quieto, né? Era tipo o Zangief, né? É, tipo um Zangief bombado e gigante, apelão. Cara, ele é o Zangief sem pelos. Você já viu um russo sem pelos? É porque ele tá coberto nesse filme. Etidozantecasista. I am a professional Russian. Então, realmente, então os personagens dos X-Men que só puderam ser usados foram esses dois. E aí, zoar, né, nessa limitação, até falar, linkando com outra ideia, a gente tem que falar, é um filme pequeno. O Deadpool não precisa salvar o mundo. Sim. O Deadpool não precisa salvar uma cidade. O Deadpool só quer ficar bonito de novo pra Morena Bacarinha aceitar ele lá, a Vanessa ficar com ele. Tá fácil, né? Cara, é perfeito pra É uma você motivação boa, né? Você quer manter o escopo do filme pequeno. Exatamente, a ideia é você só foca no Deadpool. Foca em mim! Foca em mim! O que eu falei, Batata? Prepara, pega o azeite. Você coloca um vilão que o superpoder dele nem é externo. Então, tipo, é um cara que luta. Cara, genericão. Não, eu não sinto dor. O próprio Deadpool, lógico que tem CG, etc, né? Mas assim, também o efeito é baixo ali. É mais um cara que luta também. Exatamente, cara. Ele é o Power Ranger, cara. Vocês já prepararam o tipo de... É um superpoder. O tipo de propulsão que ele tem nas pernas. Sim, cara. Toda hora que ele pula, ele... É, cara, ele é o Power Ranger que funcionaria, porque ele mexe os olhos. Os Power Rangers são... Só ficam mexendo na cabeça assim, vamos lá, lutar contra eles. Não sei o que lá. Não, isso é muito interessante. E o Deadpool é engraçado porque tipo, a máscara dele mexe, tem emoção, tem no respiração. olho e não faz sentido algum, né? Só que no gibi é assim. Da hora. Então fica Mas, cara, é referência. interessante porque quando vocês falaram, eu notei no final, eu falei, olha, o olho dele abre quando ele se espanta e tal. Tipo, ele fica muito orgânico, assim, a gente não pensa, né? Porque a gente, cara, como ser humano, você quer ver a emoção, você quer ver o que tá passando ali. comentário que eu vi do Grant Morrison, que é um outro roteirista de gibi, que ele fala o seguinte... Pode só segue as fontes. Quando você vê uma criança assiste... Você acha eu sou fã do Deadpool desde... Isso é mentiroso, é isso que você é. Você segue o Grant Morrison. que segue Grant Morrison. Mas eu vou avisar, eu não li o Deadpool. Time to make the chimmy fucking chongas. O Grant Morrison diz o seguinte, quando uma criança assiste A Pequena Sereia, ele vê lá um caranguejo cantando, ele não fica pensando... Caralho, como que esse caranguejo tá cantando se ele tá no fundo do mar e ele é um caranguejo, né? É, tipo, ele canta ali, ó. E aí você chega e assiste um filme e fala, caralho, o Superman, mas como que o Superman voa? Começou a mentirada. É. E você fala, cara, isso que é da onda, tipo, você velho, compra o universo e fala, mano, como que o olho dele mexe na máscara? Foda-se, mano. Foda-se. Vamos crescer a criança adulta, tipo, foda-se. Sim, que conversa é essa? A gente, por acaso, tá no Big Bang Theory agora? Que fica... É o Sheldon agora? Ah, não, porque... Eu posso que o Sheldon zoaria, né? Tipo, ah, não, ele mexe os olhos, isso é cientificamente incorreto. É preciso. Eu assisti esse filme 2 vezes, cara. Eu assisti uma vez na cabine, né, de imprensa, e tava tipo... Com toda a elite Tava intelectual. todos os nerds do Brasil, tá ligado? Tava
Tava eu, Sr. Arte, Jovem Nerd, MRG... Galera do Omelete. Omelete, tava Judão, tava todo mundo no evento. Até porque o marketing que a Fox fez pra esse filme foi feroz, como a gente falou. Exato. Sim. E quando o marketing é feroz desse jeito, até pros críticos sobra uma boquinha, né? Então assim... Funciona. Marketing funciona. Funciona. Até pros críticos. Mas até pros é críticos. claro, tipo, é óbvio que a gente... o papel de um crítico é ser neutro, independente do presentinho que você ganhe. Falando nisso, você ia falar, caralho, cadê a camiseta, mano? Puta, é verdade, mano. Então, assim, de fato, às vezes, quando o marketing tá muita grana ali sendo investido no marketing do filme, e assim, pra quem não sabe, às vezes o orçamento de marketing do filme é tão grande quanto o orçamento pra fazer o filme. Então, E às vezes é tão grande quanto a minha rola. Ou seja, nenhum orçamento. Não tem, é na brodagem, mano. Faz aí. É o orçamento de favor. É o orçamento por pena. É o pro bono. Por pênis. Pênis. Voltando porque a gente tava falando, né, desse negócio de presentinho, da cabine. Você foi comprado, a verdade é essa. A verdade é essa. Não só mas nós também somos comprados. Não, é muito fácil, né? Imagina, ele já é um Marvete safado, ainda vem coisa da Marvel que foi comprada. É que nem eu, né? Ganhar a camiseta do Batman no filme do Batman. Comprado. Todo mundo é comprado agora. É assim, eles investem muito pesado em marketing, inclusive nas cabines, né, e tal. Então a cabine do Deadpool, puta, foi muito foda. Teve stripper? Teve stripper. Não teve Stan Lee comandando a parada. Stan Lee apareceu. Não apareceu. Mas não, foi legal no sentido de que assim, estavam todos os veículos importantes do Brasil estavam lá. Foi um evento exclusivo, assim, que tava todo mundo junto, né? Às vezes as cabines elas ficam diluídas em um dia ou outro, mas não, foi num dia só todo mundo. Às vezes a gente vai na cabine dos pobrinhos, tá ligado? Chama os vlogueiros, blogueiras aí, deixa a galera grande. Vou fazer até um plug, vou fazer até um plug aqui. Aí teve um coquetel pra todo mundo, ter cerveja, champanhe. O bagulho foi fudido, cara. Então você vê que assim, se pela cabine dos críticos já foi um puta de um evento do cacete, eles foram lá falar, não, a crítica é muito importante pra gente, não sei o que, mostraram o line-up dos filmes da Fox no ano. Pô, foi foda, o evento foi firmeza. Então, se com os críticos eles já estão dando todo esse amor, né, e a crítica é uma categoria de gente desgraçada, igual eu, por exemplo, e você... Nossa. Né? Porque a empada não é desgraçada também, só foi eu e você, ó. Sou cheio de graça. Sou cheio de graça. Imagina pro público, né? Como é que quanto que não vale esse marketing. Mas então, quando eu assisti esse filme na cabine, tava lá todos os veículos, um monte de nerd, um monte de crítico de cinema e tal. E você via que a sessão foi muito, entre aspas, muito mais engraçada do que quando eu assisti a segunda vez, né? Por quê? A segunda vez eu assisti com os amigos, assisti com a minha esposa, fui num cinema normal tal, junto com o público em geral. E na primeira vez, por que o filme foi mais engraçado? Porque as pessoas riram de todas as referências, porque eles entenderam todas as referências. Já na segunda vez, nem tanto. E aí foi engraçado porque eu bolei uma teoria sobre isso, né? Na hora. Porque eu pensei o seguinte... Terrorista! Terrorista? Terrorista! Allahu Akbar! Como terrorista! E aí eu vi que o filme, ele tem... como se fosse, 3 categorias de piadas, né? É um filme cheio de piadas, então tem 3 categorias. A primeira categoria é o humor referencial, né? Que é pra quem conhece o gibi, pra quem conhece os outros personagens de quadrinhos, são referências São famosos easter eggs. Easter eggs, que são referências um pouco mais underground, então era assim... Referências de cinema. Não, então, ainda não. Chegaremos lá. Tipo assim, por exemplo, mostrava Rob Liefeld, por exemplo. Mostrava o Rob Liefeld, né? O próprio Rob Liefeld, falava do nome. Exato. O Stan Lee. Stan Lee, né? Stan Lee já virou... o Stan Lee virou pop, é verdade. Tá virando pop, mas ainda assim eu acho que é uma referência certo. que ainda é um pouco obscura, principalmente pro público em geral. Tipo, minha mãe não saberia quem é o Stan Lee, por exemplo. Ela não vê um velhinho dar risada. Exato, né? O segundo tipo de piada é uma piada referencial já um pouco mais ampla, mas ainda assim limitada, que é pro público de cinema mesmo. Então, por exemplo, quando ele fala assim, ele vira pra câmera e fala, vocês já assistiram 127 horas? Spoiler alert. E você já sabe que ele vai cortar a própria mão. Então a galera já começa a rir antes disso, né? Sim. E nessa sala todo mundo riu. Quando eu assisti o filme com o público em geral, nem todo mundo riu tanto dessas cenas. Quando fala assim, sonhei com o Liam Neeson.
Pegaram a filha dele 3 vezes. Será que ninguém percebe que ele é um péssimo pai? Tipo, pô, Então, a questão, foda. às vezes, no Brasil, todo mundo conhece o Busca Implacável, mas ninguém conhece o nome do ator. Você não E aí conhece ninguém quem é. viu porque não sabe que é o filme que todo mundo assistiu. Exato. Mesmo É por verdade, 127 é verdade. horas. Todo mundo às vezes conhece Exatamente, James Franco. exatamente. Ou conhece como o filme que o cara corta a mão. Exato, é. E é um, Então, filme, assim, é um filme do Oscar, assim, lá na cabine todo mundo sabe. 100% das pessoas, pelo menos, sabem do filme, né? Conhece e o o público Joaquim, em geral, às vezes exato. não, né? Às vezes você nem viu o filme, mas você sabe do que se trata, você sabe o É. final do Exato, filme. Tem outra referência também na hora que ele tá lutando com o Colossus, que ele dá um soco no berimbau metalizado. Sim. Ele quebra a Aí mão. quebra a mão. Aí, caralho! Aí, mas com essa aqui, bum, quebra a outra. Caralho! Aí vai pro pé. Pum! E aí ele vai perdendo os membros, né? Uhum. Isso me lembrou, tem uma cena do Monty Python que é meio que o Em busca contrário. do cálice sagrado. Em busca sim. do cálice sagrado. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. Well, what's that then? I've heard worse. You liar. Come on, you pansy. Victory is mine. We thank thee, Lord, that in thy mercy... É outra referência de cinema também, a própria cena pós-créditos, né? Que é uma grande referência ao Curtindo a Vida Doidado. E pra quem tinha dúvida, ninguém tinha dúvida, mas assim, no final ainda o Deadpool chega e faz tic-tic. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Né? Que é icônico do filme. E você tem a terceira, digamos assim, esfera de piadas e tal, que são já as piadas que funcionam pro público geral. Tiro no cu, Que fazem se a encaralho grande na pa- bunda. Isso, só tô falando exatamente. coisa Você deu um nome mais. melhor, você falou piadas American Pie. Então, que é o famoso piadas... você tem, então, nessa categoria você tem piadas de... Sexo. Piadas de sexo, você tem piada com escatologia, Certo. você tem piadas visuais que são um pouco mais... que são fáceis de entender, a pessoa não precisa ter conhecimento prévio nenhum pra Piadas entender aquela piada. óbvias, assim, de politicamente correto. Que é incorreto? Por Sim. exemplo, que eu não peguei, você tava comentando, a mulher que ele mora, ela é cega. Exato. E aí quando ele tá chegando em casa a primeira vez, você ainda não sabe que ele mora com a cega. E começa a tocar Ray Charles. O Ray Antes Charles dele é um chegar. cantor Ray Charles é cego. um cantor negro e cego. Olha, Então são uma referência dupla pra mulher que mora com ele e tal. Então, e tem e esse tipo de referência, né? Quando fala, comeu o cu do Deadpool, é a piada dele quebrando a mão, de mostrando a câmera toda hora vindo no saco, o taxista. Então, são piadas que elas são mais... muitas são American Pie, como você falou. que fora de um contexto, você fala que é de um filme ruim de comédia. Exatamente! Esse que é o ponto, cara. Esse que é o ponto. E assim, as pessoas estavam achando super engraçado, né? Só que... o ponto que eu quero levantar é que o American Pie, as pessoas elas acham às vezes horrível, um filme péssimo, não tem graça nenhuma e tal, e o Deadpool é genial, né? Aí por quê? Justifica mais uma vez esse misto de gêneros que a gente tem. Exatamente. O cara você fala, pega- é o primeiro super-herói que o cara Exatamente, mete o dedo na cara e fala de cocô, Porque é um e fala de herói pinto. que você não tá acostumado a ver, agindo de uma maneira que você não tá acostumado, não convém a um super-herói fazer. Exatamente. E aí a gente entra... Ele ó, rejeita o título de super-herói o tempo exato, todo, ele né? rejeita, mas a própria fantasia, porque às vezes a gente vê, por exemplo, o escolhido, que todo filme de herói, o cara é o escolhido, mas ele não aceita o destino dele até que ele aceita. O Sim. próprio Neo, né? Já era da hora antes, não aceita, aí ele faz toda aquela coisa da hora, ele fala, pô, realmente eu sou o escolhido, Eu sou né? escolhido. E aí você Até volta- ele tem a chamada do herói. chamada do herói e aí ele rejeita, né? Que nem- Isso. mais ou menos como faz o Capitão Kirk no novo filme do Star Trek, tipo, é basicamente a mesma coisa. A jornada do herói. A jornada Mas toda aí jornada a do gente, né, voltando a questão do subgênero, o James Gunn, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, ele adorou o Deadpool, e aí ele fica temeroso com Hollywood nesse sentido. Você imagina agora, ou pegarem outro herói, Certo. ou porque o Deadpool é assim nos quadrinhos, na origem
origem dele, Sim, sim. por mais que ele foi se tornando mais... Na origem em si total do primeiro edição, acho que ele já não era assim tão bocudo, ou não era tão engraçado, ele foi evoluindo pra ficar realmente isso. Mas ele convenhamos, ele é assim hoje. Sim. Né? A mesma coisa que reclamar que o Superman no começo não voava e hoje ele só voa. pula. E agora voa, então... Mano, o que vale é o que agora. O que vale é o que você a imagina, figura, o medo dele é Hollywood fala, puta, o que funcionou? Não é tipo, funcionou, é um super-herói falando palavrão e violência exagerada. Vamos replicar isso porque é o que dá o dinheiro. E aí isso vai fazer com que o gênero de super-herói se sature, sendo que isso funciona pro Deadpool. E não funciona necessariamente pra todos os super-heróis. Ou pra qualquer outro herói que se coloque nesse contexto, aí vai ficar um super-herói genérico American Pie. Sim, porque você fala, cara, por que esse herói tá fazendo isso? Ou por que esse personagem fantasioso, você fala, o Deadpool faz melhor, por que eu vou ficar... Por isso que a gente, quanto mais diferente for, por exemplo, até... Quem comparar a Liga da Justiça com Vingadores, que eu espero que seja bom, né, e seja bem diferente por conta disso. Porque quem se beneficia é o público. Você não tá pagando, cara, você tá dando dinheiro. Você não quer ter a mesma coisa, entendeu? Então. E tem gente, cara... Não é que nem se assiste, tipo, 10 Mandamentos na novela e assiste a mesma coisa pagando. E tem muita gente, cara, que tem essa lógica de time de futebol, né? Que, eu gosto da DC. Então, Liga da Justiça vai ser foda, Vingadores é uma merda, seus bosta. E aí, o cara que é da Marvel, Vingadores que é foda, seus merda, Liga da Justiça é uma bosta. Cara, dá pra gostar dos dois. Tipo, até porque não são coisas iguais e nem de perto, assim. Eu acho que quando a comparação é muito próxima, vale. Tipo assim... Digimon ou Pokémon? É próximo, sabe? Agora tipo, tudo bem se escolher. Não dá pra gostar ou Uncharted? Exatamente. O que é melhor? FIFA ou Uncharted? Porra, nada a ver, né, cara? E mesmo estando dentro do subgênero de super-herói, são filmes totalmente diferentes. Sim. Tipo, gosta mais, sei lá, de Iron Man ou de Superman? Eu gosto mais de Iron Man. Mas daí, tipo, é uma opinião que não dá pra você pesar os dois. E outra coisa, você não precisa diminuir um pra prevalecer o outro. Quando fazem um filme bom do Superman, o filme do Iron Man não fica pior, ele continua do jeito que ele é, tá ligado? Você não vai assistir ele e falar, nossa, que bosta, que agora tem o Superman é melhor. Você pode gostar dos dois. Pode gostar dos dois. E eu acho que pra todo mundo... E ver coisas diferentes. Cara, isso é uma coisa meio que assim, psicológica do ser humano, de querer pertencer a grupos, né? Sim. É até uma coisa assim, a pessoa entra... ela se sente mais expert se ela gosta... Tipo, não, eu gosto mais do PS4 porque aqui é Sony, e processador, e não sei o quê. Então ela se sente mais pertencente àquele grupo e vira essa coisa meio tribal, né? Mas eu acho que pra todo mundo... É sempre melhor ter filmes bons o tempo todo. Assim. Lógico, quanto mais filmes bons, de tudo é melhor. Então se a Fox for fazer filme, sei lá, outro filme do Quarteto Fantástico e for bom, ótimo, cara. Não precisa devolver pra ninguém e tal. Quando o pessoal fala, pô, eu sou fã do Quarteto Fantástico, eu gostaria que voltasse pra Marvel, porque eu acho que a Marvel faria um filme melhor. Eu acho que é um argumento totalmente válido. Né? Eu também gostaria que o Spider-Man voltasse. Né? Mas você ainda tá estranho se você vai voltar, não vai. Só que eu vi muita gente, por exemplo, falando que o Deadpool é o melhor filme de super-herói que eu já vi e tal. Aí assim, minha opinião pessoal, eu não acho. Né? Eu gostei muito do filme do Deadpool. Eu achei muito engraçado. Eu achei que ele inovou em várias questões mesmo, de trazer esse super-herói mais desbocado, que não liga muito pro manual de boa moral e bons costumes, etc. Mas eu acho que ele tem, sim, uma série de probleminhas que acabam... que estão virando problemas do subgênero do super-herói. Né? Então, assim... A história de origem, mais uma vez, a história de amor dele é assim, tem as suas diferenças, mas no geral é um tanto quanto clichê. Você vê que as partes, o ritmo do filme ele é muito quebrado quando você tem que contar a origem dele toda hora. Desde até, cara, parece uma parte diferente. Uma parte que eu senti mesmo, uma quebra, por exemplo, quanto mais que o nome é legal, ele se dá um nome, Capitão Deadpool, ali eu senti uma quebra de ritmo, né? Essa coisa dele ter que parar. Aquele personagem, aquele gordinho, cara, eu gosto muito dele no Silicon Valley, mas ele tá perdido ali, né? Ele é um personagem... O dono do bar? Ele é um alívio cômico num filme de comédia, tá ligado? Eu concordo com você nessas falas, mas eu vou ser um pouco advogado do Sith, advogado da DC aqui. Advogado do advogado da DC. Porque, né... esse filme, por conta das limitações, ele não podia realmente também tomar outros riscos. Eles viram o que funciona. Sim. Essa violência... É um filme startup. Então, acho que ele teve que usar o clichê, porque ele precisou usar o clichê pra história ter a liga, pra aquela zoação ter um sentido naquele contexto. Certo. E aqui eu considero aquele filme, apesar de que, por exemplo, na trilogia Batman, pra existir o Cavaleiro das Trevas, precisou o Batman Begins funcionar. Certo. Na minha opinião, gosto pessoal, eu consigo
Batman Begins pra mim é um filme perfeito, assim. Pra mim é o meu favorito da trilogia, mas é pessoal. Muita gente se ainda você quer saber mais sobre o que o Rod acha disso, a gente tem um vídeo de quase 2 horas falando sobre a trilogia aqui. Então, nesse sentido, eu acho que ele tomar esses passos seguros nesse filme, e que surpreendeu a bilheteria agora, até no que a gente demorou, né? A gente não fez o vídeo antes do filme lançar, então é uma surpresa pra todo mundo, esse sucesso. Bilheteria acho que vai permitir com que eles possam arriscar. Concordo. Então acho que até quando sair o segundo Deadpool, talvez esses erros vão ficar muito pequenos. Não, eu concordo. Eu acho que assim, existe... Mas eu concordo plenamente. Eu concordo. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Mas eu acho que realmente não é um filme espetacular, mas eu vejo, de novo, potencial. Assim. Eu também acho. Porque assim, uma coisa o motivo daquelas coisas estarem lá, existe um motivo e é um motivo mercadológico. Né? Exato. Agora, pensando no filme como uma obra não utópica é melhor, de dinheiro infinito, que eles poderiam ter tomado qualquer decisão, né? E eu acho que assim, por exemplo, quem é o vilão do Deadpool, sabe? Não é ninguém. É o Francis. Tipo, que merda, né? Cara, tirando essa piada, assim, você nem lembra a cara dele, cara. É um careca genérico. Qual a diferença entre esse vilão e o vilão do Homem-Formiga? Pois é. Ambos têm alopecia. E cara, eu acho que tem uma coisa... O que é alopecia? Não sei. Não tem cabelo. Cabelo, Carecas. E, cara, eles parece assim que os roteiristas descobriram um truque interessante, que é assim, se você começa a colocar referências pop e referências cult no filme, ele automaticamente ganha muitos pontos com todos os críticos e com todas as pessoas que entendem as referências. Fala, caralho, eles fizeram aqui referência de Monty Python. Foda. Né? Quando o próprio filme como um todo, às vezes, nem é tão foda assim. Eu achei, por exemplo, e é legal isso porque o próprio filme ele usa umas técnicas assim, ele se zoa coisas, por exemplo, a gente falou aqui, essa mansão inteira, parece que eles não tinham dinheiro pra pagar os outros atores. Tudo bem, ele tá se zoando, então eu fazer essa crítica aqui, ele me desarma, entendeu? Exato. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que fica um filme com cara de vazio, um filme com cara de segundo plano, um filme com cara de segunda linha. Com certeza. E assim, por mais que ele próprio saiba disso. Ele saiba disso, ele fala, ele brinca com isso, né? Verdade. E assim, se você for parar pra pensar assim, o filme tem, apesar de ter... Ele parece um filme de 10 cenas, cara, se você for parar pra pensar. Cara, podia ser um episódio. Exato. 45 minutos, sabe? De episódio de série. E funcionaria. E não é que é ruim, eu gostei do filme também. Eu acho que eu tenho esse mesmo sentimento, assim. Por ter visto tanta gente, muitos críticos que a gente respeita, falando assim, nossa, esse filme é foda de verdade e tal. Realmente é foda, ele mexe com conceitos, no final você... Sei lá, eu não achava, mas tem gente que acha que ele vai virar bonzinho. Não, ele mostra que ele é o Deadpool, ele mata a cabeça, ele é tudo com ele mesmo. E ele não tem medo de fazer realmente subverter todas as expectativas e tudo o que o gênero de super-herói fez até hoje, né? De ser bonzinho e tal. Lógico, tem os clichês, tem partes que parecem outro filme, tipo, é pesado, a parte do câncer, né? A parte a tortura, de certa forma. A gente entende que a gente tem que, por ele ser um personagem mais malvadão, a gente tem que ver ele sofrendo pra ter uma empatia maior. Verdade, sim, tem que mostrar ele um pouco humano, né? Apesar dele, do mutante, né, ter sempre esse superpoder. Mas na verdade é o aspecto às vezes social, nesse caso não, é a parte humana, por exemplo. O câncer é pesado, mas é que tá, na origem do gibi, ele é o mesmo problema. Então tá respeitando, então você tem que ser fiel até a obra original. Sim, e assim, e tem várias formas de lidar com isso, eles fizeram uma forma que, tipo... Eu fiquei olhando pra ver se a minha namorada não tava chorando, porque eu falei, velho, tipo, é pesado, assim. Ele tá chorando à noite sozinho, e aí depois ele alivia com uma piada e tal. É interessante, mas é que tá, assim, eu acho que, por exemplo, esse filme, ele é bom, mas não dá nem pra comparar com Guardiões da Galáxia, que eu acho que é um filme, assim, top, perfeito, muito parecido, também que subverte um monte de coisa e tem uma narrativa mais, por mais que seja clássica, assim, no sentido de... segue mais as regrinhas, ele é um filme melhor, na minha opinião. Ele é um filme mais redondo. Ele é um filme mais redondo, mais completo e que entrega mais. No gênero de super-herói. No gênero de super-herói. E como filme como um todo, assim. Eu acho que até comparando com Indiana Jones, sabe? Filmes de aventura em geral, eu gosto muito de Guardiões da Galáxia. Eu concordo. E cara, a gente só tem que falar isso, porque senão parece que a gente só tá falando bem. Só deixando claro, assim, só queria levantar um pouco essa discussão, porque mais uma vez é um filme pop que teve uma abertura, uma popularidade muito grande e eu acho que é... Google quer participar. Google. Ok, Google. E que assim, e mais uma vez, os críticos que não estão gostando do filme estão sofrendo, tipo... Bullying. Bullying
do público, né? Falando, vocês são uns vendidos do caralho, uns merdas, é o melhor filme do mundo. Isso assim, cara, também é uma função. Falta uma explicação também, que a crítica, além de você apresentar os pontos, ela é muito pessoal. Do que a pessoa tá entendendo daquilo, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar realmente o que o cara não gostou. Sim. Né? Senão a gente vai... você quer uniformizar todas as pessoas, ou que todos tenham o mesmo tipo de pensamento. Exato. Se todo mundo achasse da hora só o Superman, ninguém ia curtir um Homem de Ferro. Exatamente, sabe? Se cara. todo mundo gostasse só do exatamente, assim, eu acho que a gente também, como crítica, é um pouco também a nossa função de levantar essa bandeira de que a pluralidade de opinião é importante e que nem todos os filmes de super-herói têm que ser engraçados, nem todos os filmes de... Tem que ser sombrios. Exatamente, cara. Tem que funcionar pra aquela história. Exato, né? concordo. Digamos ao que o velho... Né, o Alan Moore que diz, né? Não existe... Alan Moore diz, não existe personagem ruim, existe roteirista ruim, né? Exato. E também o que o pessoal fala, né? Não existe nenhuma história ruim, existe uma história contada de forma ruim, né? Que assim, você pode ver diversos filmes que seguem exatamente a mesma fórmula, sabe? E um é excelente e o outro é péssimo. Eu não lembro nenhum exemplo agora. E é engraçado que a gente tá falando aqui, parece que tipo, os três assistiram juntinhos lá, combinaram e tal. É engraçado, porque a gente viu em lugares separados, de formas diferentes, e a gente acabou tendo a mesma opinião. A gente tende a convergir a opinião, geralmente. Na maioria, só tirando em filmes da DC que a gente diverge, mas enfim, todo mundo sabe que nesse caso... Que a gente diverge também no Divergente. Que o Bruno virou, né? Não, tributo é o... Não, tributo é o... Tributo é Jogos Vorazes. Nem falar isso, que a gente não fez nenhum... O filme que mais faturou no Brasil. Mas fizemos Divergente. Uma coisa que eu achei muito legal no Deadpool é que a gente falou disso até no Grande Aposta. Vocês que acham o Bruno Cabeção, ele vai falar de piada de peido agora. Anotem, né? E, cara, a tradução, cara, do Deadpool eu achei muito bem feita. Uhum. Assim, tem piadas que a gente perde o contexto, não tem como. Aqui quando ele tira a cueca e ele fala, eu vou commando. Né? I'm going commando. Pra quem não sabe, isso é uma expressão que em inglês significa andar sem cueca e tal, né? E ao mesmo tempo, tipo, comandos em cara, ação, o soldado. O cara da selva, o nome do filme de Schwarzenegger. Exato, comando, né? Para matar. Então, do assim, futuro. Eu lembrei, por exemplo, da hora que ele tá lá andando, ele solta um peido. Aí ele fala #drive-by, aí ficou em português, #peidei e saí. Tipo, eu achei engraçado, mas assim, pra quem não sabe... Eu li peida e sai, pra mim foi mais engraçado, né? Mas é a mesma coisa. Peidei e saí, peida e sai, sei lá. Só que aí a gente perde um pouco do contexto, porque, por exemplo, o que é o drive-by, né? Pra quem não sabe. O drive-by, cara, é um movimento de gangue dos Estados Unidos, um negócio que era sério, que às vezes as gangues faziam drive-by. O que é drive-by? A tradução é meio que passar dirigindo, né? As gangues, elas quando elas atacar um bairro de uma gangue rival, etc., os caras eles passam de carro e passam metralhando pela janela o bairro todo, tá ligado? E isso era o drive-by. Então, assim, um puta negócio sério e tal. E aí no contexto virou o cara que passa, solta um peido e sai fora. Então, cara, mas é engraçado porque eles conseguiram traduzir de um jeito que perde um pouco o sentido, mas tem graça. Mas eu acho que cara? faz pro público que tá no Twitter, que tá no Facebook com esse hashtag, cara, eu acho que ela vai funcionar melhor que se eles tivessem um contexto do drive-by. Pode ser, cara. Cara, eu vou te falar que eu primeiro... Mas ele fala hashtag também. É mesmo em inglês, né? Hashtag drive-by, né? E é engraçado que eu ouvi, mas eu não prestei atenção, eu li a hashtag peidissai, eu, caralho, haha. Aí depois, o que ele falou? Drive-by, eu kkk. Então, tipo, os dois... Funcionou pra dar um delay, né? Porque é muito louco. Eu nunca tinha ouvido isso é muito louco também, essa coisa de assistir filme legendado e ficar lendo duas piadas. Dois contextos, tipo, você tem dois filmes ali que você tá pegando. Foda. E que eu achei foda que, assim, eu achei engraçado a tradução e tudo mais, mas eu nunca tinha ouvido essa expressão, drive-by, de peido e sai. É muito bom, né? Só que, cara, tem um contexto mó pesado por trás, que transformar um bagulho de peido. Tipo, eu achei isso muito bom. Você não sabe o peso do peido. Né? Se o peido é pesado, talvez ele tá indo pra outra categoria. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários Berimbau metalizado. Mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo, que você ouviu tudo isso que a gente falou.
você é um bom companheiro, você se torna uma pessoa especial diferente dos outros que não completaram todo esse vídeo, tudo isso que a gente Sim, fala. a gente vê inclusive algumas pessoas que comentam, porque a pessoa às vezes tá no meio do vídeo, comenta, aí depois ela, vai lá e põe a palavrinha, muito legal. Se você põe a palavrinha e ainda comenta em cima, puta cara, a gente adora isso aí. Sempre que você tiver alguma visão diferente da nossa, ou igual a nossa, ou melhor que a nossa, ou pior que a nossa. Tudo que você quiser falar, você tem que comente. Faltou tal coisa, você não falou, você viu que a gente não viu, não falou, coloca com uma palavrinha. Exatamente. Você também deveria saber, se você não sabe, se você está vendo no YouTube, a gente também tem esse mesmo vídeo em formato de áudio, como podcast. Se você curte um podcast, é um podcasteiro como eu sou, entra lá no seu aplicativo de podcast, no carro, na procura academia, lá os bons companheiros. busão. Exato, os bons companheiros, porque aí você coloca o celular, coloca o fonezinho, pá, já era. Você ouve os bons companheiros enquanto você vive a sua vida. Exatamente. E você vai ter aí uma mentoria de pessoas extremamente inteligentes falando na sua orelha o tempo inteiro. Então, olha só. Melhor que isso é impossível. Melhor que isso é só se você acessar osbonscompanheiros.com/VIP, se inscrever lá. O que tem lá no VIP, Rony? Conteúdo exclusivo, você tem o making off dos episódios. Sim. Você tem cara, todos os últimos episódios a gente exatamente, faz um making off engraçadíssimo, coisas que a gente às vezes não coloca aqui, não porque libera. Tem muita putaria, tem muito chimichanga, a gente fala de tem muito bálsamo, tem muito bálsamo exato. A gente fala de Quem histórias, entender isso aí, de histórias aí que proibidas, a gente teria vergonha de colocar na internet publicamente, mas pra você que é mais chegado e chegou até o final desse vídeo e acompanha a gente, entre os bonscompanheiros.com/VIP, que a gente também libera às vezes lá palestra que a gente dá, a gente vai... Listas. A gente coloca, tem umas listas nossas, a gente vai ter vídeos mais pessoais falando, tipo, 50 fatos sobre mim, a gente tá planejando fazer isso aí, então entra lá, nos bonscompanheiros.com/VIP. O que parece ser muito legal, parece ser chimichangas, mas tem um problema. Eu gastei todo o meu dinheiro tentando voltar a ser bonito. E agora, hein? É de graça! Eu te adiantei, né? Tá bom! Porra! Que surpresa! Até pra você que usa Akinazi! E lembrem-se! Ao assistir bons filmes, que seja com bons chimichangueiros. Não foi pela pirata, mas foi tá valendo. Close enough. Parabéns. Ai meu Deus, quase que eu cago na sua mão.